Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, vamos mergulhar fundo no coração do Evangelho. Vamos desvendar os 4 pilares fundamentais da nossa caminhada com Deus: a fé, o arrependimento, o batismo e o dom do Espírito Santo. Estes não são apenas conceitos teológicos, são os alicerces sobre os quais construímos uma vida transformada em Cristo. Vamos começar com o primeiro pilar, a rocha sobre a qual tudo se firma. A fé. O que é a fé? Hebreus 11, 1 nos dá a definição clássica. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé não é um otimismo vago, mas uma confiança convicta e ativa na pessoa e nas promessas de Deus, reveladas em Jesus Cristo. No Antigo Testamento, vemos em Gênesis 15, 6, que Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. No Novo Testamento, Paulo ecoa essa verdade em Romanos 10, 9, se com a sua boca você confessar que Jesus é Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Pensem na história de Abraão. Deus o chamou para deixar sua terra e sua parentela, prometendo fazer dele uma grande nação. Abraão obedeceu sem saber para onde ia, simplesmente confiando na palavra de Deus. E mesmo quando Deus pediu seu filho Isaque em sacrifício, sua fé permaneceu inabalável, acreditando que Deus poderia até ressuscitar os mortos. Outro exemplo poderoso é a mulher com o fluxo de sangue, em Marcos 5. Por 12 anos ela sofreu, gastou tudo o que tinha, mas ao ouvir falar de Jesus, uma fé imensa nasceu em seu coração. Ela pensou: se eu apenas tocar em suas vestes, serei curada. E foi exatamente o que aconteceu. A fé dela a impulsionou para a ação e a conectou diretamente ao poder de Deus. Teologicamente, a fé é o canal pelo qual recebemos a graça da justificação. Não somos salvos por nossas obras, mas pela fé em Cristo, como Efésios 2, 8-9 deixa claro. É essa fé que nos une a Cristo, nos adotando como filhos de Deus. Mas como viver essa fé hoje? Não é apenas acreditar que Deus existe. É confiar nele com suas finanças, quando o orçamento aperta. É perdoar alguém que te feriu profundamente, acreditando no poder restaurador de Deus. É deixar de lado a ansiedade sobre o futuro e entregar seus planos a Ele em oração. A fé se manifesta na obediência diária, nas pequenas e grandes decisões. Isso nos leva diretamente ao segundo pilar, o arrependimento. Arrependimento, no grego metanoia, significa uma mudança completa de mente, de direção. É mais do que sentir pena pelo pecado. É odiar o pecado e se voltar para Deus. Jesus iniciou seu ministério com as palavras: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Em Atos 3:19, Pedro clama: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Vejamos a vida de Davi. Após seu terrível pecado com Batseba e Urias, ele foi confrontado pelo profeta Natã. O Salmo 51 é o registro de seu coração quebrantado. Ele não tenta se justificar. Ele clama: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Isso é arrependimento genuíno. Por outro lado, Zaqueu, o cobrador de impostos, ao encontrar Jesus, não apenas se arrepende, mas demonstra a mudança de seu coração com ações concretas, prometendo dar metade de seus bens aos pobres e restituir 4 vezes mais a quem ele havia defraudado. O arrependimento é a resposta humana necessária à santidade de Deus.
Ele reconhece nossa necessidade de um Salvador e abre a porta para a graça transformadora. Sem arrependimento, a fé seria apenas um consentimento intelectual. Viver o arrependimento hoje significa examinar nossos corações constantemente. É confessar nossos pecados a Deus, não para obter salvação repetidamente, mas para manter a comunhão com Ele. É pedir perdão às pessoas que magoamos. É identificar áreas em nossa vida que não agradam a Deus, menos como a fofoca, a inveja, o orgulho, e tomar a decisão consciente de abandoná-las, com a ajuda do Espírito. O terceiro pilar é o batismo. O batismo é uma declaração pública e um símbolo poderoso da nossa união com Cristo em sua morte e ressurreição. Jesus mesmo ordenou em Mateus 2:8 e 19: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Em Romanos 6:4, Paulo explica o significado. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. O eunuco etíope, em Atos 8, é um exemplo perfeito. Assim que Filipe lhe explicou o evangelho sobre Jesus, ele viu água e perguntou: o que me impede de ser batizado? Sua fé e arrependimento levaram a um desejo imediato de obedecer através do batismo. Outro exemplo é o carcereiro de Filipos. Em Atos 16, após um terremoto milagroso, ele e sua família creram no Senhor Jesus e, naquela mesma noite, foram batizados, demonstrando a urgência e a alegria dessa decisão. Teologicamente, o batismo é um ato de obediência que sela nossa identificação com a comunidade da aliança, a Igreja. É um sinal externo de uma graça interna que já ocorreu. Não é a água que salva, mas o ato simboliza a lavagem dos pecados e o novo nascimento que a fé em Cristo já operou em nosso interior. Hoje, se você crê em Jesus e se arrependeu de seus pecados, o próximo passo é o batismo. Não é uma opção, é um mandamento. É o seu testemunho para o mundo de que você morreu para a vida antiga e ressuscitou para uma nova vida em Cristo. É a sua certidão de casamento com Jesus, declarando seu compromisso publicamente. Finalmente, chegamos ao quarto pilar, o dom do Espírito Santo. Este é o poder de Deus habitando em nós. Jesus prometeu em João 14, 16-17: E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. No dia de Pentecostes, em Atos 2, essa promessa se cumpriu de forma espetacular. Pedro declara que a promessa do Espírito é para todos que se arrependem e são batizados. Os discípulos são a prova viva dessa transformação. Antes de receberem o Espírito Santo, eles eram medrosos, trancados em uma sala. Depois do Pentecostes, eles se tornaram pregadores ousados, capazes de realizar milagres e enfrentar perseguições com alegria. Saulo de Tarso, o perseguidor, torna-se Paulo, o apóstolo, quando Ananias ora por ele, e ele fica cheio do Espírito Santo. Sua vida e ministério foram inteiramente impulsionados pelo poder do Espírito. Teologicamente, o Espírito Santo é quem nos sela para o dia da redenção, Efésios 4:30. Ele é o agente da nossa santificação, nos capacitando a viver uma vida santa. Ele nos guia, nos ensina, nos consola e nos dá dons para servir à Igreja e ao mundo. Viver cheio do Espírito hoje significa buscar uma relação íntima e diária com Ele. É começar o dia pedindo: Espírito Santo, guia-me,
Hoje, ajuda-me a amar como Jesus amou. Dá-me ousadia para compartilhar minha fé. É estar sensível à sua voz, que nos convence do pecado e nos guia na verdade. É permitir que Ele produza em nós o seu fruto. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Vejam como esses 4 pilares estão perfeitamente interligados. A fé nos leva ao arrependimento. O arrependimento e a fé são declarados publicamente no batismo. E após essa decisão, recebemos o poder para viver a nova vida através do dom do Espírito Santo. Não se pode ter um sem os outros. Eles formam um alicerce sólido da vida cristã. Eu te convido hoje a refletir onde você está nessa jornada. Sua fé é uma confiança ativa em Jesus? Você já se arrependeu verdadeiramente, mudando de direção? Você já obedeceu ao mandamento do batismo? Você busca diariamente ser cheio do Espírito Santo? Se você ainda não começou essa construção, hoje é o dia de colocar a primeira pedra, a fé em Jesus Cristo, como seu Senhor e Salvador. E se você já está construindo, verifique seus alicerces. Fortaleça cada um desses pilares em sua vida. Obrigado por estarem comigo neste estudo. Que Deus abençoe ricamente a sua jornada de fé. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais mensagens como esta. A paz do Senhor.